obrigado por já estar presente aqui essa noite. Obrigado por cada resposta que o Senhor vai dar para nós. Obrigado pelo seu amor. Pai, que não seja mais eu, mas sim o Senhor. Boa noite, como que vocês estão? Cara, vocês estão sentindo essa presença? Que loucura! Queira se sentar, por favor. Alguém hoje assistiu o programa que teve? Jovem vai acordar de madrugada, né? Poxa vida, 10 horas da madrugada, vão acordar? Não vão acordar. Enfim, tinha um sábio pastor que deu... Nossa, tá muito alto, tem como abaixar um pouquinho? Tinha um sábio pastor, o qual ele deu uma palavra muito boa que tocou em mim, vamos dizer assim. O qual era, Deus está reavivando chamados. E quando veio essa palavra, eu pensei, bom, se é para mim, esse velho jovem pastor vai vir falar para mim hoje. E não é que ele veio, chegou e perguntou se eu tinha uma palavra. Se confessar para vocês, eu pensei que era palavra para mim. Mas depois, quando ele falou que não era só para mim, eu falei, opa, então eu tenho uma palavra, não é mesmo? E debaixo de um sol de 32 graus, mais ou menos, durante 2 horas... Eu fiquei perguntando, Deus, é essa palavra que o Senhor quer? É essa? Então me mostra. Estava quente, mas eu tenho certeza que foi Ele que falou. Hoje eu vou reavivar chamados. E uma coisa que Ele vem falando muito comigo sobre é a questão de tempo. Então, para a gente começar, eu queria ir lá para Eclesiastes 3:1. Esperar todo mundo achar. Todo mundo achou? Diz amém quem achou. Quem não achou, a gente tem uma musiquinha assim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Tem a musiquinha. Tá, depois de Provérbios e Eclesiastes, tá bom? Tá, vamos lá. Em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Eita! E quando eu recebi essa palavra para mim, eu fiquei pensando, Senhor, cada coisa que a gente está passando, não é mesmo? Não sei vocês, mas aparentemente o tempo está passando muito rápido. Muito, muito, muito rápido. A gente acorda 5 horas da manhã, quando vê já é 10 da manhã, aí logo em seguida já é hora do almoço, a gente almoça e quando vê já está na hora de dormir novamente. E infelizmente isso vai fazendo com que a gente fique acelerado também e acompanhe. Dá um exemplo meu, eu antigamente recebia áudios de 2, 3 minutos no WhatsApp e eu ouvia tranquilamente. Hoje recebo áudios de 30 segundos, coloco no vezes 2 e ainda penso, como que essa pessoa consegue falar tanto? Não, mas é verdade, porque assim, a gente não está tendo tempo mais para as coisas. E aí a gente começa a se preocupar um pouquinho quando a gente quer acelerar o tempo de Deus. E quando ele veio falar isso comigo, eu fiquei pensando, cara, é muito real isso. Porque assim, a gente quer receber uma bênção, mas a gente não tem tempo para receber ela. A gente não está esperando o processo para receber ela. A gente está tentando acelerar aquilo que Deus vai nos dar, porque a gente está muito ansioso. A gente está muito ansioso, sabe? E conversando com Deus nessas 2 horas ali trabalhando, Ele me mostrou uma coisa, que quando a gente tenta acelerar o processo, quando a gente tenta acelerar a nossa bênção, é a mesma que vai nos tirar do nosso chamado, é a mesma que vai nos tirar do nosso propósito, porque a gente não está pronto para receber ela ainda. A gente não está pronto para receber ela ainda. E isso é um grande problema, porque a partir do momento que você escolher a sua bênção em vez do tempo de Deus, você vai estar fora da direção. E aí você se afasta do teu chamado. Que louco, né? Porque uma coisa que Deus falou que vai te dar, pode ser algo que vai te tirar daquilo que Ele tem para você. Porque você não soube esperar o tempo certo. E eu sei que é difícil esperar.
eu sei que é difícil... Eita, tinha um bicho? Calma. Eu sei que é difícil esperar, eu sei que é difícil permanecer firme, principalmente quando a gente não está vendo algo vir a nosso favor. Como assim? Você tem que obedecer. Às vezes Deus fala para você esperar um determinado tempo ou simplesmente parar de fazer alguma coisa. E aí você para, mas você não vê fruto nisso. Não porque Deus não está fazendo, mas é porque Ele ainda não está agindo no tempo. Por quê? Porque Ele está te preparando nesse tempo. Como assim? Muitas vezes, eu vou falar por mim, chegava e perguntava, Deus, o Senhor está me vendo? O Senhor sabe o que eu quero, por que está demorando tanto? E ele ficava em silêncio, até porque ele não precisa responder minhas perguntas bobas, né, não é mesmo? Então, mas, a partir do momento que eu entendo que não é Deus que está demorando para fazer, mas sim eu que estou demorando para estar pronto para receber, a nossa oração muda. Mais alto? Melhorou? A nossa oração muda. Como assim? Você para de falar, Deus, por que o Senhor está demorando? Mas sim, Senhor, o que eu ainda não aprendi? Senhor, o que eu preciso entender para estar pronto? Porque, como eu falei, uma bênção no momento errado vai te tirar do teu propósito, vai te tirar do teu chamado. Tá. Aí a gente vem na questão do confiar e obedecer. Provavelmente Deus já pediu alguma coisa para vocês. Com certeza, sim. Se não pediu ainda, tem alguma coisa errada aí. Mas Ele já pediu alguma coisa para vocês. E aí você tem a escolha de obedecer aquilo que Ele pediu e cumprir, e Ele vai fazer o que Ele prometeu. Ou você simplesmente ignorar. Tá. Eu sei que é difícil obedecer novamente. Rafael, você não sabe o que Ele está pedindo para mim. Você não sabe o que eu tenho que abrir mão. Verdade, eu não faço ideia do que Ele está pedindo para vocês. E nesse momento eu também não quero muito saber, porque é entre você e Deus. Mas tudo que você está passando foi por uma oração que você fez. Como assim? Provavelmente em algum momento você falou, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Senhor, a sua vontade é muito maior que a minha. Por favor, deixa a minha e cumpra a sua. E isso, de certo modo, foi um problema, não é mesmo? Porque aí você deu uma carta para Deus fazer a vontade dEle. Então, aquilo que você está passando é por conta de você. Por exemplo, eu pedi para Deus me usar mais. E o que Ele fez? Me botou para abrir valeta. Não é mesmo? Mas é que eu não especifiquei como que eu queria que Ele me usasse. Se eu tivesse sido um pouquinho mais claro, talvez, né? Mas é que eu não especifiquei. Mas, enfim. Se você obedecer, você vai receber. Se você tem que confiar... Sábado passado, a Emily usou uma frase muito boa, nossa, muito boa mesmo, que é, você só pode confiar em quem você conhece. Se você está ansioso, é porque talvez você não conheça Deus ainda, você não conhece o caráter dele ainda. Por quê? Porque nada que vem dele vai te deixar ansioso, nada que vem dele vai te entristecer. Está escrito. Nada vai te entristecer. E assim, quando você obedecer e realmente... abrir mão daquilo que Ele pediu, vai acontecer as coisas. Como eu falei, eu não sei o que está acontecendo com você. E eu poderia citar vários exemplos das coisas que Ele me pediu. Mas, vamos falar de uns carinhas que estão ali naquela Bíblia. Que é, primeiro, se não me engano, está lá em Lucas, que é um pescador chamado Pedro. Não sei se todo mundo conhece um tal de Pedro aí. Mas ele era pescador, e lá em Lucas é muito legal que ele conta detalhadamente as coisas. E conta que Pedro lançou as redes a noite inteira e que não conseguiu pescar nada. E eis que chega Jesus e faz a maior pesca já da empresa de Pedro. E aí, quando Pedro faz a maior pesca, Jesus fala, larga a mão de tudo e me segue, porque eu te farei pescadores de homens. Seria muito fácil para Pedro... seguir Jesus quando ele não tinha pegado nada. Seria muito mais fácil. Afinal, o que ele tinha a perder? Mas o convite de Jesus foi no momento qual foi a maior pesca da empresa dele. A maior pesca. Tá, eu não sei o que você está passando. Pedro não serviu? Vamos para Mateus. Novamente em Lucas conta como que Mateus foi chamado. Lucas fala que Mateus era um coletor de impostos. Um concurso público hoje em dia. E era algo estável, sem podemos acreditar. Então,
ele teve que abrir mão novamente de algo estável para seguir a Jesus. Não sei o que ele está te pedindo. Se não serviu esses dois, ok, vamos lá para Abraão. Abraão, ele teve uma promessa de Deus que ele teria um filho junto com Sara. É Sara, né, se não me engano? Sara? Agora estou perguntando para os universitários. Sara? Ok, é universitário. Filho com Sara. E Deus prometeu isso para ele. E aí, Abraão confiou na palavra de Deus. E Deus deu um filho. Alguém aqui teria coragem de sacrificar um filho? Ninguém tem filho, né? Como é que eu vou fazer uma pergunta dessa? Agora que eu me toquei. Aqui, ó, tem 2 senhores. Vocês teriam coragem de sacrificar aquele piazão ali? Não faça uma pergunta assim, de novo, porque daí não pensa. Nunca na vida. Mas Abraão estava disposto a ir até o final. E conta que ao caminho, Abraão teve tanta confiança em Deus, que Deus ia mandar um sacrifício para ele, que ele foi confiante a ponto de quase sacrificar Isaac. Ok, tranquilo. Dei alguns exemplos básicos, simples, de pessoas que tiveram que abrir mão de coisas comuns, simples, que todos nós faríamos. Mas que coisa? Não é para chegar perto do Senhor, você viu? E eu gosto de coisas que todo mundo faria, não é mesmo? Mas tudo bem. A questão é, novamente, quando o que você está vivendo foi porque você pediu para Deus fazer a vontade dele. E qual que é a vontade dele para a gente? É algo muito simples que a Bíblia nos conta, que é boa, verdadeira e... Não ouvi. Ótimo. Boa, perfeita e agradável. E a pergunta que eu faço para vocês é, como que a gente vive a boa, verdadeira e agradável? Perfeita, perdão. Oi? Olha, fale que não dá nada ela. Não, é essa mesmo, fale que não dá nada. Hebreus nos conta. Mas, enfim, a gente tem que confiar. Apenas confiar. Como assim confiar? Em Isaías 40:31, se não me engano, na versão NTLH, eu gosto muito dessa versão porque ela usa uma palavra, que é aqueles que confiam no Senhor. Quando você confia no Senhor, você vai viver a boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque você só pode confiar em quem você conhece. Quando eu estava estudando o texto, às 2, às 4, a 32 graus, carregando pedra, me veio umas lembranças de algumas coisas. E eu me lembro quando eu comecei a andar de bicicleta. É meio bobinha essa análise, mas eu acho que vai ajudar um pouquinho. Que era, a gente começou a andar de bicicleta, a gente anda com 2 rodinhas. Depois a gente tira uma rodinha, para depois tirar outra. E quando a gente tira todas as rodinhas, o nosso pai vai atrás segurando o banco. E a gente vai pedalar porque a gente confia que ele não vai nos deixar cair. E mesmo que a gente cair, ele vai estar ali próximo para nos levantar. Então, é isso, o confiar. Ele não vai te deixar. Ele não vai fazer você sofrer. Por quê? Porque isso não é do caráter dele. Simples, fácil e prático e rápido de entender. E a questão do obedecer. Novamente Abraão, história passada, Deus falou para ele sacrificar o Isaac. E Abraão foi obedecer. Quase chegou. Eu imagino Isaac chegando na casa e contando para a mãe, né? Mãe, pai queria me matar. Mãe, não sei o que eu fiz, talvez eu queimei os pão, não sei, mas o pai queria me matar. O pai estava bravo hoje. Mas, voltando, desculpa, eu viajei. Voltando, ele obedeceu. E por fim, Deus deu uma recompensa para ele, que é qual? Ih, não faz inveja? Ano que vem abre vaga, vocês escrevem, eu sou monitor, tá? O melhor, por sinal. Já fazendo minha propaganda para Passarinho de Mar, né? Não, tem que fazer minha propaganda para Passarinho de Mar. Como eu falei, o melhor. Mas voltando, Deus falou que ele teria bastante filhos. E não é que ele teve bastante filhos? Alguns, né?
Teve alguns. Mas enfim, aí é o ponto que eu quero chegar, que é o obedecer para você ter uma recompensa, assim pode dizer. E essa recompensa a gente vai ler lá em Tiago 1:12. Calma que meu Tiago fugiu. Mas ele volta, tá bom? Amém? Tiago, mais fácil. Eu sei, mas é que eu tô no Pedro aqui. Ó, o Tiago! O Tiago, não, é que o Tiago, ele é fujão mesmo. Tiago 1:12, que a gente diz assim: Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, Senhor, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? O que isso tem a ver com obedecer? Mas aí a gente pode trocar esse perseverar por obedecer. Por quê? Feliz aquele que obedece ao Senhor, porque logo ele receberá a sua recompensa. Provavelmente Deus falou que vai te dar algo. Quando eu entrei na igreja, ele me falou muitas coisas, as quais foram se realizando. Porém, eu tive que obedecer o que ele me pedia. Algumas vezes ele me pedia para parar de sair, outras vezes para parar de ouvir alguma música que eu gostava. Enfim, ele pedia algumas coisas, as quais eu obedecia e, consequentemente, eu recebi uma recompensa. Uma coisa que falaram para mim uma vez foi: você vai pregar a palavra, porém, você tem que obedecer e confiar. No começo foi difícil, porque quando eu entrei, eu falava, por que eu vou querer pregar a palavra? Eu entrei aqui, quem me conhecia um tempo atrás sabe, a probabilidade de eu estar dentro de uma igreja era nula. Melhor, a probabilidade de eu estar ali tocando, então. Eu falava, eu não vou participar do louvor, coisa nenhuma. Eu vou ficar aqui na minha quieto. E não é que eu estava tocando no louvor. É aquele meme, né? Ninguém vai tocar no telefone. Pegaram meu telefone, era igual eu. Eu não vou tocar no louvor. Estou tocando no louvor. Enfim, voltando. É que eu me perco às vezes, sabe? Nem nota, né? Nem deve notar. Voltando. Ele falou que eu ia pregar a palavra. E o que está acontecendo hoje? E quando eu penso nisso, eu fico, caramba, que loucura! E tudo começou quando ele simplesmente pediu para mim vir e ver quem ele era. E eu falava, por que eu vou vir e ver? Diga-me, tá muito? Tá, tem que fazer assim? Tipo rap? Fechou então. Então agora nós vai falar assim, tá bom? Os caras falaram, né? Quer falar estilo rap? Vamos falar estilo rap então. Aí, é o seguinte, Joe, eu chegava e pensava, pô, que eu vou ir lá? Eu não sei de nada. E é para mim conhecer uma pessoa que eu nem faço ideia quem é. Aí chegou um mano pastor assim para mim e falou, seguinte tio, você vem aqui e você vai conhecer a verdade. Eu falei, mas eu já conheço a verdade, ué? Eu ando com a lei, meu chapa. Aí, beleza, foi passando o tempo e não é que eu conheci um senhor muito bondoso, por sinal, porque ele teve muita paciência comigo. E ele foi chegando, e ele foi chegando, e ele foi chegando, de uma maneira que... Dá para me abaixar assim, né? A academia não está em dia. Estou fazendo muito cardio, sabe? Daí eu estou deixando em vão o treino. Aí eu fui... Você me tirou da minha concentração. Aí eu conheci um senhor muito bom, um senhor muito paciente, que não é você ainda, tá bom? Você me apresentou esse senhor. Você foi um instrumento do Senhor. E você também teve muita paciência, obrigado. Enfim, melhorei um monte. Enfim, eu conheci um senhor que ele simplesmente transformou a minha vida de um jeito que eu não sei explicar para vocês. Ele teve uma calma comigo de um jeito que eu não sei explicar para vocês.
É só vivendo para saber. E isso é um convite que eu tenho para vocês hoje. Queiram conhecer Ele de verdade. Eu acredito que eu conheci Ele de verdade é que é algo muito pessoal, desculpa. Porque quando eu vim, eu ia desistir de tudo literalmente. E eu nem gosto de chorar, né? Eu ia desistir de tudo literalmente. E eu me lembro que uma conversa bem séria que eu tive com Deus, numa noite, foi: se o Senhor não se apresentar para mim hoje, eu não volto nunca mais aqui. E talvez eu nem estaria na terra, assim vamos dizer. Porque eu estava disposto a fazer besteira, assim vamos dizer. Bobeira, né? Foi o Homens hoje à noite, hoje à tarde, né? Estava disposto a fazer uma bobeira. E, graças a Deus, Ele me ouviu. Talvez não eu, mas talvez a oração de outro alguém. E Ele se apresentou. E Ele me tratou. E uma pergunta que hoje me fizeram, que eu achei muito interessante, foi: por que eu venho trabalhar aqui na igreja? Por que eu largo um sábado que eu podia estar descansando para vir abrir valeta, às vezes lavar peixe, nem sei por que lavar peixe, né? Mas tem que lavar peixe, cortar grama, enfim, porque eu sei de onde Ele me tirou. E não tem como você não ser grato a Ele quando Ele te traz para a vida de volta, quando Ele te dá uma vida novamente. Mas, voltando à questão do obedecer, nem sei porque eu entrei nessa parte, mas enfim, voltando à questão do obedecer, Ele vai pedir, ou Ele está pedindo coisas para você. E eu posso ser bem sincero, escolha obedecer Ele. Escolha obedecer, porque não tem como dar errado, não tem como você não sair bem nessa história. Sim, como eu contei, eu recebi uma palavra que eu estaria pregando, estou pregando. Eu recebi uma palavra que eu seria próspero, eu estou prosperando. Eu recebi uma palavra que eu seria feliz, não é que estou feliz? Porém, tudo me pediu alguma coisa. Tive que abrir mão de amigos. Hoje o meu grupo de amigos já não é mais o mesmo quando eu entrei. Porém, eu amo a todos iguais. Tive que abrir mão de sair em alguns lugares. Gostava de, antigamente, sair após o culto. Hoje, estou voltando agora, vou assim dizer. E quando eu voltei, já não fui muito bem recebido. Eu acho que não era para mim voltar, né? Não sei, né, pastora? Não, eu acho que não era. Eu acho que Deus te usou para falar: espere mais um pouquinho. Mas não sei. Não, eu vou contar essa história, porque é uma história boa. Quem já foi na casa do pastor Kleber? Alguém alguma vez já foi expulso de lá? Não, tirando o rádio. E tirando o rádio, Samuel, alguém alguma vez já foi expulso? Ah, e a Camila também, que essa ali vive lá, né? Se não expulsar ela, leva as coisas dela e mora lá. Enfim, em um dia, o primeiro dia que eu fui, eu cheguei feliz lá, assim. Aí chega uma bela pastora, abre a porta com aquela recepção. O que você está fazendo aqui? A primeira. Aí, perfeito. Eu fiquei um tempão sem ir lá. Aí, eu fiquei 3 meses sem sair. E quando eu voltei a sair, adivinha onde é que eu fui? Adivinha quem me recebeu? Adivinha o que ela falou? Quase. Ela chegou e falou: até você?
Aí eu sei que a próxima vez que eu for, ela vai falar, nem desça do carro que você já vai voltar. Não, eu tenho certeza disso. Ela está aguardando. Se a gente for sair hoje na sua casa, já avisando. Vamos ver como é que vai ser a recepção. E obrigado, pai, também, né? Porque hoje eu me perdi onde é que eu estava, perdão. Alguém estava prestando atenção? Se alguém está prestando atenção, por favor, volta, me faz voltar. Obedecer. Em qual parte? Ah, então você não está prestando atenção. Ah, então a parte do obedecer. Então, azar, vou ouvir coisas de novo, talvez. Voltamos ao obedecer. Deixa eu só me achar aqui na minha Bíblia de novo, que é para mim entender qual parte eu estava. Olha, tem alguém ouvindo, alguém estava prestando atenção. Fala novamente. Por quê? Oh, tem duas pessoas prestando atenção. Obrigado. Obrigado. Aí a gente volta à questão da pastora Rose. Não, voltando. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, das quais eu não queria no momento. Por exemplo, foi algo recente que ele pediu para mim simplesmente parar de sair. No momento eu não entendi o porquê. O porquê que o sair estava me interferindo em algo. E essa semana eu estava conversando com uma pessoa, dá para expor, provavelmente ela deve estar assistindo, a Emily, e a gente estava falando em questão da obediência e tudo mais, e ela falou algo que eu achei muito interessante, que às vezes você não tem que pensar muito para obedecer, só vai e faz, porque se você pensar muito, a tua alma vai achar alguma desculpa para você não obedecer. E quando ela falou isso, eu falei, caramba, mas é muito verdade isso, porque no começo, quando ele pediu para mim parar de sair, eu senti um pouco de falta, porque eu nunca fui de ter amizades, assim, bastante, mas eu achei um grupinho legal ali. Tirando o Natan, eu achei um grupinho legal. A Natan, a Camila também, que ela fala demais. Eu, às vezes, assim, fico... Mas, aproveitando o que a Emily falou ontem, te amo, Camila, do jeito que você é. Aproveitando o que a Emily falou ontem, né? Ihu! Deitei! Não, brincadeira. Desculpa, Rafael ainda vai ficar meio brabo, né? Daí eu vou ficar tipo... Desculpa, Rafael, tamo junto. É xará, então. Enfim, ele me mostrou que o sair poderia ser um motivo qual eu estava vindo para a igreja. E após um tempo, ele chegou e falou assim para mim, agora, o sair não vai mais estar na minha frente. Você pode voltar a sair com seus amigos. Só que sabe uma coisa que eu achei muito engraçado? No primeiro dia que eu fui, não era mais a mesma coisa. Sabe? Tipo, nada contra vocês, mas não era mais a mesma coisa. Parecia que eu não me encaixava mais ali. Parecia que eu não estava aproveitando tanto assim meu tempo como eu aproveitava antes. Porque eu saía daqui e ia conversar com ele. Eu ficava tão feliz de chegar no meu quarto, fechar minha porta e falar, o Senhor já estava aqui me esperando. Porque era uma presença igual está aqui hoje. Muito, muito, muito real. E eu chegava e conversava com ele, e ele me contava algumas coisas, o qual demorei para entender que era ele me mostrando que estava por vir assim para mim. E ele me mostrou que eu também teria que abrir mão de outras coisas se eu quisesse chegar a um nível maior. Eu me lembro muito da pregação do Caleb, o qual ele falou que a gente tem que ir mais fundo. A gente não pode mais ficar no raso. E se você quer ir mais fundo, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas. E aí que a gente vem ao que ele falou, nós vamos reavivar chamados essa noite. Sabe, uma coisa muito legal tá lá em Jó 42:10. Eu acho muito legal isso. A gente vai ler o 42:10 e o início do 42:12, tá bom?
Vocês tinham que falar, tá bom. Então, calma, agora não vale que vai parecer falso. 3, 2, 1, tá bom? Desculpa, estava muito alto o fone ali em cima, não ouvi direito, tá bom? É que estava muito alto o fone ali, gente, não estou brincando. Eu errei ali no arrumar e... Enfim, vamos lá. Jó 42, 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. E o 12 é: o Senhor abençoou a vida do Jó mais do que no início. Todo mundo sabe a história de Jó? Quem falou assim, levanta a mão. É, você. Ninguém mandou falar assim. Conte-me a história de Jó. Bem bonitinha, vai. Resumido. História de Jó? História de Jó. Perdeu tudo. E depois Deus deu em dobro para ele. É basicamente isso. É basicamente o básico do básico do básico. No IBEG, quanto ela tiraria? Uns 5, 6? Cadê o André? André, história de Jó. Ninguém mandou. Peguei tua discípula, agora é você. Vamos lá, resumidamente resumido. Nossa, já são... Jó foi um homem que perdeu tudo na sua vida e no decorrer da sua caminhada ele orou pelos seus amigos e Deus mudou a sua história e restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Liso, né? Liso, parabéns. Não, liso, ele só pegou o que eu li, você viu? Não, liso, mas parabéns, isso aí. Tá no... Se continuar assim, vai servir, né? Se continuar assim. Eita, quase caí, perdão, senhor. Tá forte, viu? Quase foi aqui, parabéns. Tá forte? Voltando, como eles nos contaram, então vou pegar a base deles. Jó perdeu tudo, mas Deus deu em dobro. Quando eu estava ali, novamente, se eu sentar aqui, todo mundo consegue me ver? Não? Tudo bem. Quando eu estava ali novamente, não é o sol. Tenho certeza que 2 horas em 32 graus não ia fazer isso. Mas quando eu estava ali novamente no sol, eu cheguei e só tinha um Eclesiastes. E eu fiquei pensando, Deus, o que mais o Senhor quer falar? E quando Ele me deu essa palavra de Jó, eu falei, e o que eu vou falar de Jó? Eu não conheço Jó. E aí Ele foi me lembrando dessa história. Jó foi sempre fiel a Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Quando, há um tempão atrás, uma vigília, eu falei sobre Êxodo, o qual Deus se apresentou para o seu povo. E assim como Ele se apresentou para o seu povo, Ele se apresentou para a gente. Alguns cura, outros prosperidade, outros, para nós todos, salvação, enfim. Ele se apresentou para a gente de alguma forma. Só que a gente pegou apenas a forma como Ele se apresentou e condicionou Ele a apenas fazer isso. E isso gerou um certo probleminha, porque na hora que a gente tem alguma dificuldade, a gente acredita que Deus não é capaz de fazer. A gente fala que confia, mas na verdade a gente não está confiando nele. A gente fala que acredita, mas a gente não está acreditando nele. Por que isso? Novamente eu falei, a gente fica ansioso, a gente fica querendo que aconteça logo de uma vez. E quando a gente tenta acelerar, não vai dar certo. Novamente, citar mais um exemplozinho meu. Teve um determinado momento, o qual, agora eu não me lembro se foi o senhor ou a tia Karen, mas enfim, falaram que se eu obedecesse, eu estaria vendo grandes coisas. E realmente, novamente, eu não sei porque resolveram me dar essas palavras no momento que eu estava mais desacreditado. Mas novamente eu falei, eu vou tentar, afinal, o que eu vou perder? Eu não tenho nada a perder de novo. E não é que eu vejo algumas coisas que eu falo, caramba, que é isso que está acontecendo? É meio louco, sabe? O mais legal é que não tem como explicar para vocês, porque vocês têm que viver isso. E como que vocês vão viver isso?
confiando. Por fim, eu queria que o pessoal do louvor já quisesse subir, porque aí dá a impressão que a gente está terminando e todo mundo acorda. Não, acho que eu não noto quando eu estou sentado ali. Todo mundo fica assim, daí sobe o pessoal do louvor, já dá aquela espertada. Opa, vamos ficar de pé já. Oi? Acorda, vamos terminar. Cutuca a pessoa do teu lado, nem mandei hoje fazer isso, né? Mas é legal cutucar, olha só. Você viu? É bom. Que mal eu pergunte quando que o anjo volta? Que mal eu pergunte quando que o anjo volta? Aleluia. Por fim, terminar. O que Deus está pedindo para você? Não estou falando só dessa noite, mas para a sua vida. O que Ele anda pedindo? Eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse. Porque, como eu falei, Ele está reacendendo chamados essa noite. Mas para Ele reacender chamados, não pode ter nada na frente dEle. Não pode ter nada. Então eu queria que você parasse e pensasse um pouco. E quando você fizesse isso, eu gostaria que você também fosse sincera ou sincero com vocês e também com Deus. Porque a partir do momento que você falar, Senhor, eu quero viver o meu chamado, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, Ele vai fazer, Ele vai pedir coisas e você vai ter que obedecer. Afinal, você mesma falou isso. Eu sei que é meio assustador de início falar que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, falar que você vai ter que largar a mão de alguns amigos, falar que você vai ter que se afastar. Mas a recompensa é boa, sabia? Porque eu ganhei um verdadeiro amor, o qual eu sou correspondido todo dia, aonde eu posso falar com ele, eu sei que ele vai me responder. Eu ganhei um amigo, o qual nunca me abandona. Eu ganhei um pai. Eu já tinha pai, tá? Só para deixar claro, sim. Eu já tinha pai, mas eu ganhei mais um pai, assim, vamos dizer então. Sabe? Vale a pena. E eu sei que, ao mesmo tempo, Ele falou que te daria alguma coisa. E eu sei que às vezes parece estar demorando, eu sei que às vezes parece não estar acontecendo, mas lá em Números 23, 19, fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, eu me esqueci, para se arrepender, obrigado. Por acaso fale e deixe de cumprir? Fale e deixe de agir? Promete e deixe de cumprir? Ele não te prometeu algo? Ele vai cumprir. Porém, você está pronto para receber aquilo que Ele prometeu? Novamente do chamado, quando Ele falou, vou reavivar chamados. Se Ele te desse teu ministério hoje, seria uma bênção ou você estaria tirando pessoas de Jesus? Eu acho que vai demorar um pouquinho, desculpa. O que você está fazendo hoje é reflexo da sua carne ou do caráter de Cristo? Eita glória! Me veio Samuel agora falando, eita glória! Para mim foi muito difícil voltar a confiar em pessoas, qual nem deveria, na verdade. Mas foi muito difícil demonstrar amor para as pessoas novamente. Porém, um determinado dia, novamente Ele me pediu. E isso foi uma coisa que eu falei, Senhor, poderia ter pedido qualquer coisa. Por que demonstrar amor? Qual que é o segundo mandamento que Ele nos deixou? É uma pergunta, eu quero que você me responda, por favor. Ame os seus irmãos assim como eu vos amei. Para mim foi muito difícil isso. Porém,
eu tinha que aplicar. E posso falar para vocês? Não me arrependo nem um pouco. É engraçado ver que quando você começa a obedecer, mais o caráter dele vem para você. E mais o seu sai. E isso vai gerando uma troca, uma limpeza dentro de você, o qual Paulinho pode dizer muito bem. Não é mais a mesma pessoa. Totalmente diferente. E o mais legal é que em nenhum momento ele forçou. Nenhum momento. E eu consigo ver exatamente o ponto qual ele mudou. Foi quando eu resolvi falar, tá bom, Senhor, me ensine a amar. Foi difícil, viu? Porque ele mandou cada pessoa, né, rádio? Cada pessoa, não. Olha, quando ele mandou o rádio, eu falei, se eu conseguir amar aquele piá... Mas eu amo você também, viu? Mas não muito. Só o que ele mandou. Brincadeira, porque se eu me amo, eu tenho que amar você igual, não é mesmo? Enfim, ele me ensinou a amar. E quando eu pensei que estava aprendendo, ele mandava algo ainda maior. Colocava um pastor no meio ali para fazer umas perguntas que eu não tinha ideia da resposta. Colocava um Natan ali para vir dar uns tapas desnecessários, né, Caleb? Colocava tua varoa também para vir bater na gente e testar a nossa paciência. Mas ele foi colocando, e eu fui vendo que certas coisas não estavam mais me afetando. E é isso que eu tenho para perguntar para você. Quanto de Deus tem dentro de você e quanto de você ainda está aí? Porque o reavivar chamados... Eita, glória! O reavivar chamados não é sobre você, mas sim sobre Ele. Se você for fazer sobre a tua carne, foi a pergunta que eu fiz agora há pouco. Sua bênção vai trazer mais gente para Jesus ou vai afastar elas dele? E eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, porque Tiago 3:1, se não me engano, fala que aqueles que ensinem têm um certo temor, porque serão cobrados ainda mais. Se você não está pronto, talvez hoje é o dia para você se analisar e ver quanto de Deus tem. Se você está pronto, por que você está esperando ainda para viver teu chamado? Está esperando vir alguém pegar na sua mão e falar, vamos ali, vai, você é evangelista? Pega ali o lago, vamos lá no lago, vamos fazer um movimento no lago e vamos trazer as pessoas. Não que a gente não tenha feito, não seja errado. Deixa bem claro isso. Teu chamado é pregador? Vamos lá, venha fazer aqui parte, vamos pregar a palavra lá na igreja, porque é muito mais fácil na igreja do que na sua escola. É muito mais fácil na igreja do que no seu trabalho, não é mesmo? É muito mais fácil na igreja do que nos seus amigos. É muito mais fácil. Teu chamado é pastoral? Ah, vamos lá na igreja, tem um monte de gente, entre aspas, doentes, tá bom? Entendo doentes como carência de Deus, assim vamos dizer. É muito mais fácil do que encontrar um irmão na rua, um amigo, e dar uma palavra de apoio ou simplesmente ouvir. Muito legal que quando eu estava começando, vinha gente me contar coisa que eu nem fazia ideia do que estava vivendo. E eu me lembro que comentei com você. E eu me lembro muito bem da tua resposta que fosse: se você permanecer quieto, não espalhar para ninguém o que você está contando, vai vir mais pessoas e Deus vai te usar ainda mais. E não é que era verdade? Caramba, viu? Não é que era verdade? Queria estar encerrando por aqui, mas novamente a pergunta que está falando muito aqui, que é, você está pronto para viver teu chamado? Eu queria que você me respondesse agora. Só cuidado com a tua resposta, porque talvez o que vai ser pedido você não está disposto a fazer. Mas se você estiver disposto a fazer, vale muito a pena. Pode ter certeza disso. Eu sou a prova. Fiquem de pé, por favor.
Nossa, a gente começou tão animado, agora ficou um clima tão... vamos dar uma animada. Alguém está feliz? Agora me convençam que vocês estão felizes. Pronto, melhorou um pouquinho, né? Eu queria novamente falar de números, porque alguém aqui deve estar pensando que o que Deus falou não vai se realizar. E eu não sei o porquê está na minha cabeça, mas se está, vamos falar. Números 23:19. Não sei para quem é. Se for para você, pegue como palavra, medita e torne ela uma verdade no seu coração. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso promete e deixa de cumprir? Acaso fale e deixa de agir? Enquanto o louvor vai cantar para a gente, eu queria que você fizesse uma análise de verdade dentro do seu coração. E ele falou que seria reavivamento de chamados. Então eu sei que pelo menos uma pessoa aqui vai querer reavivar seu chamado, vai querer viver seu chamado. Então eu quero que você faça análise no seu coração e veja o quão caráter de Cristo você tem, o quanto você precisa para você viver aquilo que Ele tem para você. Se você está disposto a fazer isso, pode ter certeza que a recompensa é muito grande. Não estou falando de prosperidade, que é uma coisa que vem junto, mas é algo que Ele tem para te dar, que sinceramente eu não sei te explicar o que é. Mas é muito bom. É muito bom. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui hoje tá os novos pastores, os novos profetas, os novos apóstolos que vieram aqui na frente. E Deus, eu quero orar, Deus, sobre eles, declarar agora o Teu poder. Quero declarar agora, Deus, sobre a vida deles, Pai, uma vida de obediência, uma vida de obediência, uma vida de obediência. E Deus, desde já eu quero orar e repreender todo tipo de voz, todo tipo de medo que muitas vezes é instalado na vida deles. Todo tipo, Deus, de medo, de voz que não vem do Teu Espírito, eu repreendo agora e declaro: sejam livres de tudo isso. Sejam livres para viver o chamado. Sejam livres para viver aquilo que o Senhor chamou sobre vocês. O Espírito está se movendo. O Espírito está se movendo. Olha Ele restituindo a tua vida. Olha Ele restituindo o teu chamado hoje. Olha Ele transformando a tua história. Olha Ele restaurando a tua vida. Olha a tua família sendo salva, porque hoje você veio aqui na frente. Hoje você veio aqui na frente. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, eu declaro sobre a vida deles a ousadia do Senhor para andar e fluir no chamado. Eu declaro sobre a vida deles o poder da Tua palavra. Eu declaro sobre a vida deles, Deus, a coragem do Senhor, para não ter medo de obedecer, não ter medo de andar naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Prestem atenção, porque o que manifesta o poder na vida de vocês é a obediência. A obediência manifesta o poder na vida de vocês. Então o que vocês têm que fazer agora é obedecer. E debaixo disso eu declaro: medo vai embora. Medo que não deixa você obedecer vai embora. Cai por terra agora. Espírito de Satanás, eu falo com você que aprisiona a mente e não deixa eles andarem naquilo que eles foram chamados. Cai por terra agora. Pelo poderoso nome de Jesus, declaro sobre você: mal vai embora, mal vai embora, mal vai embora em nome de Jesus Cristo. Hoje vocês são livres para andar no chamado, fluir no chamado, restaurar vidas através do chamado e marcar histórias, porque hoje vocês obedeceram o que o Espírito mandou e vocês vieram até aqui. Essa é a prova de que o poder vai vir sobre vocês, porque vocês vieram aqui na frente. Eu quero selar isso sobre vocês. Estenda a mão de vocês que estão aqui na frente. Aleluia. E fala assim: Senhor, vocês que estão aqui na frente, repitam comigo isso. Senhor, hoje a minha vida, eu trouxe ela aqui na frente
para ser restituído. Mais alto, para ser restituído tudo aquilo que um dia eu perdi. Agora você vai falar assim: Deus, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pelo meu chamado. Porque hoje o poder do Senhor vem sobre minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês receberam? Vocês entenderam? Aleluia. Agora vocês escutem. Vocês vieram aqui porque vocês querem viver algo em Deus, certo? Deus está restituindo os chamados. Só que sabe qual que é o legal de tudo isso? Que o poder já veio também. Amém? Vocês estão entendendo? O poder já veio. O poder já veio sobre a vida de vocês. Ei, Mateus, o poder já veio. O poder já veio. Agora você só tem que pegar e andar. Você tem que pegar e fluir no que Deus te chamou. Amém? Glória a Deus. Vocês receberam? Receberam não, gente? Vamos agir. O chamado de vocês foi restituído hoje. A melhor coisa que vocês poderiam receber de Natal, vamos dizer assim. O chamado de vocês. Glória a Deus. O chamado de vocês.